Olá, gente. Eu sou a Andreana, do Conectativos, do Núcleo de Oportunidades Carreira da Faculdade Senso-PEG. Sou psicóloga, assim como a nossa convidada de hoje. O nosso setor ele é responsável pelas atividades que diz respeito ao processos e fluxos de estágio de todos os cursos da instituição de ensino, né, de graduação e pós-graduação. Então, nós trabalhamos com a proposta de desenvolvimento e empregabilidade. E no Conectativos Aproxima, temos a proposta de ser uma ponte com a comunidade, impulsionando os nossos acadêmicos e conectando-os. Com isso, né, hoje estamos com a palestrante convidada, que eu tenho muito apreço, a Débora, né, que irá compartilhar sobre a sua experiência no mundo corporativo de trabalho, falando sobre as novas perspectivas de carreiras. Então, quais as estratégias utilizar diante das transformações do mercado de trabalho? Bem, Débora, eu vou pedir para você se apresentar e eu vou passar a palavra para você. Então, boa noite a todos, né? Como a Adriana já me apresentou, eu sou a Débora, eu sou psicóloga, atuo na área organizacional e do trabalho há quase 2 anos, com enfoque em recrutamento e seleção. E hoje, né, primeiramente eu queria agradecer a Senspeg, em especial a Adriana pelo convite, estou bem honrada, né, em falar um pouquinho mais sobre essa área que eu gosto tanto, né, da organizacional e do trabalho. Então, como a Adriana já apresentou, a gente vai falar um pouquinho sobre as novas perspectivas de carreira, né? E seguindo aí, pensando em algumas estratégias para a gente usar diante das transformações do mercado de trabalho. Então, a gente percebe, né, durante esse tempo, nos últimos anos, né, as transições mesmo que os sentidos de carreira têm vivido, né? Então, repensar em estratégias aí para se transformar diante desse mercado que tem mudado tanto, né, é muito importante, né? E que essas estratégias sejam humanizadas, né? Que é bem importante, então, a gente trazer um pouquinho sobre o contexto dessas transformações, né? Então, nos últimos anos, o mercado vem se aquecendo, vem mudando, né? Acho que isso se dá muito a esse contexto tecnológico que a gente tem vivido, né? Eu, como atuante da área de recrutamento e seleção, assim, percebo uma mudança muito abrupta mesmo, né? Pós-pandemia, a gente vê os processos cada vez mais digitais, né? Cada vez mais ferramentas sendo criadas, né, para atuar nesse novo contexto. Então, acho que é importante a gente trazer um pouquinho sobre esse contexto de carreira que a gente está nesse momento, porque inicialmente a gente tinha um contexto muito tradicional de carreira, né? Se a gente pensar 20 anos atrás, há 30 anos, a gente percebia a carreira diante de uma perspectiva muito tradicional. Então, o sujeito, né, inserido no mercado de trabalho, quando pensava sobre a sua trilha de carreira, se limitava muito à própria organização, né, e não pensava em carreira como algo que pudesse agregar também à sua vida pessoal. E com essa transformação tecnológica, essa transformação social, né, a gente precisa também falar que a sociedade, de modo geral, mudou muito, né? Essa questão de diversidade e outros aspectos mesmo da sociedade mudaram. Então, a gente pensa hoje em carreira com um olhar mais de carreira proteana. Então, o sujeito ele passa a se tornar protagonista da sua própria carreira, né? Não se limita mais a uma organização, a uma empresa, mas essa carreira passa a ser um estilo de vida em muitos momentos, né? Passa a se integrar também ao seu bem-estar. Então, diante disso, a gente consegue pensar em algumas estratégias para poder se adaptar a esse mercado, entendendo que hoje a gente percebe uma diversidade mesmo, né? Quando a gente fala sobre carreiras, pensando em geração, pensando em até gênero, em outras questões tão importantes, né, para a gente falar sobre carreiras. Eu acho que, pensando assim, em estratégias, eu acho que a primeira coisa que assim, é simples, mas é muito importante, a gente entender que carreira não é algo linear, não é uma linha tênue, né? O processo, isso torna o processo da gente compreender a carreira algo mais humanizado, né? Entender que o meu processo não vai ser o mesmo processo do outro, né? Então, quando a gente começa a olhar mais a nossa carreira como algo que é uma construção
muitas vezes lenta, né, e complexa, eu acho que torna esse processo mais tranquilo. Então, eu queria trazer um pouquinho algumas ferramentas que a gente pode utilizar, além de entender que essa carreira não é algo, né, linear, para a gente pensar melhor em como se adaptar, né, a essas novas transformações do mercado de trabalho. Bom, eu acho que, principalmente, né, quando a gente pensa em carreira também, é entender em que momento se está. Quando a gente fala isso, a gente pensa muito em ferramentas de autoconhecimento, né? A gente entende que tem pessoas que estão no início da carreira, né? Tem gente que acabou de ingressar no mercado de trabalho, há pessoas que provavelmente nunca atuaram no mercado de trabalho, mas estão na faculdade, já estão aí, às vezes, até angustiadas no que vão atuar, como que vai ser essa inserção no mercado. Há pessoas que estão em transição, né? A gente hoje percebe muito esse movimento de pessoas que, às vezes, passaram 10 anos, 5 anos, anos da vida fazendo uma coisa e aí se encontraram em outra coisa, estão pensando em mudar ou já estão mudando, e essa transição gera muita angústia, né? Geram muitas dúvidas, e há pessoas que estão buscando recolocação, né? Tem pessoas que estão buscando trabalho, que não sabem muito bem como encontrar, né, aquela vaga ideal, o emprego ideal. Então, é muito importante mapear em que momento se está, né? Até para que você mesmo, enquanto profissional, né, enquanto pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho, consiga ter uma maior assertividade mesmo na busca por aquilo que você quer, né? Porque a partir disso a gente consegue perceber que, de modo geral, o mercado de trabalho busca por profissionais que sabem onde estão, né? Que sabem o que querem, né? Ou onde almejam chegar, né? Então é importante mapear onde se está, justamente porque o mercado, ele, no momento em que está, por estar aquecido, né? Por ter tanta coisa, tanta estratégia, tanta ferramenta, busca por pessoas que, de modo geral, entendem onde estão. Eu acho que esse é um passo bem importante aí quando a gente pensa, né, nesses novos formatos de carreira, saber onde se está, né? Bom, então eu acho que pensando nisso, né, a gente cria algumas perguntas, né? Como é que eu vou? Eu estou no início de carreira, eu não sei bem onde é que eu estou. Então, pensando um pouquinho em ações de autoconhecimento, eu acho importante frisar que quando a gente fala sobre carreiras, é entender que carreira é um movimento de autoconhecimento, né? É um momento em que a gente é algo que a gente precisa sempre estar se questionando e se observando, né? Então, para isso, a gente tem hoje algumas estratégias para a gente poder entender onde a gente está e o que a gente quer, né? Então, pensando um pouquinho sobre mapeamento de valores, né? Hoje, se pergunte, né? O que motiva você? O que te dá aquela pontinha de motivação, né? Para você, às vezes, procurar um trabalho, quando você pensa na sua própria carreira, caso você esteja começando a fazer esses primeiros movimentos para, né, se inserir no mercado de trabalho, ou você que talvez já está há um tempo no mercado de trabalho, mas talvez estagnou de alguma forma, né? Às vezes está muitos anos fazendo a mesma coisa, ou está buscando algo novo, ou você que está procurando recolocação e ainda não sabe muito bem como se reinserir, se recolocar nesse mercado, né? O que te motiva? Quando a gente fala de motivação, a gente fala sobre valores, né? E é muito difícil, às vezes, a gente pensar quais são os nossos valores, né? O que nos motiva, o que me faz acordar todo dia de manhã para ir trabalhar, ou para, às vezes, buscar, né, uma nova oportunidade, ou para se inserir, às vezes, até num meio acadêmico, né? A gente tem tantas pessoas em tantos contextos, né? Então, o que nos motiva? O que nos leva a esse mercado, né? Então, quando a gente fala sobre valores, a gente tem alguns pilares bem interessantes para se pensar, e às vezes a gente consegue entender melhor qual lugar que a gente está, né? Então, o que nos motiva? Muitas pessoas no mercado hoje encontram motivação a partir da realização com o trabalho. E esse movimento hoje é um movimento muito das novas gerações. Então,
isso até linka, né, em tornar esse trabalho como um estilo de vida. Então, há pessoas que têm como valor predominante a realização com o trabalho, né? Acho que todos nós buscamos por realização com o trabalho, mas há pessoas que têm uma predominância desse tipo de valor. Então, isso agrega muito quando a gente consegue entender isso, né? Isso me motiva. Há pessoas que procuram por relações sociais, né? O networking, o estar em contato com pessoas, esse movimento, às vezes, né, de conhecer novas culturas. Há pessoas que buscam por prestígio, né, por serem reconhecidas, né? Há pessoas que buscam por estabilidade. E, na verdade, acho que, de modo geral, todos nós, enquanto profissionais, temos esses valores, porém há valores que predominam mais. E são valores que é importante a gente mapear também para entender o que nos motiva, né? Para a gente poder saber justamente esse lugar que a gente está. Acho que outro ponto também importante da gente pensar é a importância da gente mapear também as nossas competências. Então, acho que um exercício muito importante hoje, né, da gente fazer é esse mapeamento. Então, assim, não só exatamente competências técnicas, né, aquela competência que a gente, por exemplo, né, às vezes, me trazendo aqui como exemplo, né, sou profissional de recrutamento e seleção, sou psicóloga, então, o que é imprescindível no recrutamento e seleção? Fazer triagem, alinhamento de perfil, isso é uma competência técnica. Mas existem competências que são comportamentais também, e que são muito importantes, né? Às vezes, a comunicação, ou a própria criatividade, né? Pessoas que são muito inclinadas a atuar com resolução de problemas. Às vezes é importante a gente parar e sentar e fazer uma lista. O que eu considero as minhas competências? Não só técnicas, né? O que eu considero aspectos que são positivos em mim, não só como profissional, mas como um todo, como sujeito, como um todo. Há pessoas, né, que estão iniciando no mercado, às vezes não conseguem fazer esse mapeamento, mas começa pelo simples. Como eu, né, Débora, enquanto sujeito, eu acho que talvez, né, para com as relações, o relacionamento interpessoal, são coisas simples, mas que nos colocam, às vezes, de uma forma muito estratégica no mercado de trabalho, né? Olha, eu talvez não tenha a vivência necessária, né? Essa experiência a qual o mercado às vezes busca, mas eu tenho essa competência aqui que pode vir a ser desenvolvida e me tornar um profissional de sucesso no mercado. Então, mapear não só valores, mas competências também, pensando um pouquinho em comportamentos, né, virtudes, aspectos positivos, diferenciais. Oi, a Adriana levantou a mão. Diga. Oi, tá me ouvindo? Sim. Bom, te ouvindo falar, assim, né, me gerou, assim, essa reflexão de que, sobre as competências, né, que é algo, assim, muito estudado hoje em dia pelo mercado, né? Porque quando a gente fala de competência, quer dizer que a competência comportamental, ela é algo tão valioso quanto uma competência técnica, né? Porque partindo, assim, né, de um pressuposto até da própria psicologia organizacional, né, a gente entende que a técnica tu desenvolve, né, no cotidiano, no trabalho, né, tu é treinado, tu é desenvolvido, mas e a competência comportamental, né? Então eu queria te ouvir falar mais, assim, como que isso implica no cotidiano, principalmente na questão, assim, de permanência ou de troca nesse emprego, né? Pensando que a competência técnica, ela se desenvolve, mas as emocionais e sociais, elas são muito particular do sujeito, assim. Então, muita gente tem essa insegurança de tipo assim, olha, não vou concorrer a essa vaga porque às vezes eu não tenho formação suficiente, mas às vezes a pessoa que tem talvez mais confiança, né, e arrisca, às vezes ela consegue essa vaga sem ter essa formação, mas o que compete isso? É a competência, as competências comportamentais? Queria te ouvir falar um pouquinho disso. Sim, eu vou trazer até, acho que a minha vivência mesmo, né, com recrutamento e seleção, porque a gente vê muito esses movimentos, né? Eu acho que é muito importante até falar dessas novas formas de carreira que as empresas, né, as organizações de modo geral hoje entendem a importância de uma competência comportamental, se equiparando também com a técnica,
né? E eu acho que esse é um dos movimentos mais legais, assim, que o mercado hoje vem fazendo, né? Conseguir equiparar as duas competências. Então, às vezes, né, assim, há casos, né, assim, muito práticos que eu já vivi, por exemplo, de oportunidades muito bacanas em que, às vezes, o profissional, ele tinha todas as competências técnicas. Eu vou trazer um exemplo de uma vaga do setor tecnológico, né, da área de dados, que é uma área que está super em alta, em que o profissional tinha todas as competências técnicas possíveis, muito específicas, muito complexas, mas não tinha essa parte comportamental mesmo, né, de conseguir comunicar o que quer, o que precisa, de ter esse olhar criativo. Então, assim, hoje o mercado, a gente percebe que aos poucos, né, não dá para dizer que 100%, acho que nenhum movimento acontece assim de uma hora para outra, mas hoje o mercado, aos poucos, ele consegue, tem conseguido equilibrar, né? Acho que tanto uma competência comportamental quanto uma técnica. Claro, né? Acho que as duas coisas são tão diferentes, mas casam tanto, né? Mas eu acredito que é muito importante, quando a gente faz esse movimento de autoconhecimento, da gente saber negociar, sabe? Uma capacidade de negociação mesmo. Em uma oportunidade, um processo seletivo, às vezes, é muito importante a gente demonstrar, olha, possivelmente eu não tenha essa competência técnica, mas, em contrapartida, eu me conheço tanto que eu sei que eu tenho essa competência comportamental que pode vir a ser um diferencial e eu posso vir a aprender essa competência técnica. Então, acho que é bem nesse sentido mesmo. Legal, é bem interessante isso, assim, porque, para poder ter essa capacidade de negociação, é uma habilidade social também, então é algo que Muito, tu desenvolve se sim, propondo, né? exatamente. É muito legal, assim, né? Quando a gente trabalha com diferentes processos, né? Com diferentes oportunidades, a gente vê a importância mesmo desse sujeito, até falando como analista e psicóloga, né? Desse sujeito se conhecer, né? Porque a gente consegue negociar e às vezes intermediar, né? Com um gestor que não tem às vezes a visão de um psicólogo, né? E acho que no final das contas é justamente perceber, né? Que essa carreira, né? Que a gestão de carreiras é esse movimento de autoconhecimento. Então às vezes conseguir uma super oportunidade, né? Se inserir no mercado, que é um mercado difícil, né? Apesar de aquecido, é um mercado difícil, que às vezes nem todo mundo, né, tem acesso a oportunidades, ou às vezes saber mesmo como se inserir, né? Então, acho que é um movimento bem importante, né? Andrena, não sei se você tem mais alguma pergunta nesse ponto, se eu posso dar sequência. Pode seguir, obrigada, Débora. Ótimo. Bom, então a gente vem falando, né, sobre essas competências, falando sobre valores. Eu acho que é importante também a gente se perceber para dar direcionamento à carreira, né? Eu tenho aqui um conceito que eu gosto muito, inclusive esse conceito ele foi tema do meu TCC. Eu tento me separar dele, mas eu não consigo, porque eu acho que ele é tão imprescindível, ele é uma base muito importante quando a gente fala sobre carreiras. Esse conceito ele é o conceito de âncoras de carreira. Então, as âncoras, né, são referenciais de autopercepção que a gente tem sobre sobre nós mesmos, né, em relação à nossa carreira. Isso nos dá um melhor direcionamento quando a gente vai trilhar aí os passos, né, para as oportunidades em relação à nossa carreira. Então, as âncoras de carreira, elas são 8, né? Então, foi desenvolvida, né, por Edgar Schein. Então, é um autor aí que trouxe esse conceito. E as âncoras, né, a gente consegue mapeá-las a partir de um teste, né? É um questionário, né, de 40 questões. São questões bem intuitivas, assim, que a gente responde com a mente bem aberta, mas que dá um direcionamento muito legal, assim, quando a gente pensa em carreira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas âncoras e até acho que linkar com o momento que a gente está do mercado, entendendo, né, que, como eu falei, esse mercado ele está tão aquecido, mas ele é muito diverso, né? A gente tem pessoas muito jovens, muito novas, né? As gerações muito novas vêm com um olhar diferente.
a gente tem as gerações, né, anteriores que vêm com um olhar de carreira mais tradicional, mas que também estão mudando. Então, eu acho que é um movimento muito legal, assim, de se pensar. Então, trazendo um pouquinho as âncoras, né, a gente traz a âncora de autonomia e independência, que eu acho que essa âncora, ela é muito interessante, né, quando a gente pensa nesse contexto de estilo de vida, né? Então, hoje a gente percebe que o mercado de trabalho, às vezes, antigamente, né, a gente via que a gente não conseguia ter uma carreira sem estar no escritório, sem estar numa organização. E hoje a gente vê um movimento assim de pessoas, por exemplo, trabalhando em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Pessoas que buscam essa autonomia de trabalhar onde quiserem, no formato que quiserem, né? Então eu acho que esse é um movimento até das novas gerações. A geração Z é uma geração que gosta de ter essa independência, né? De escolher com aquilo que vai trabalhar e o formato que vai trabalhar. Então eu acho bem bacana, né? E, em contrapartida, a gente tem pessoas que já buscam por segurança e estabilidade, né? Que querem, às vezes, seguir uma trilha de carreira, às vezes, em um único lugar, em um único segmento, né? Pessoas que, às vezes, têm valores, às vezes, muito familiares, né? Que buscam por segurança e estabilidade para até prover mesmo para a família, né? Ou para si mesmo, né? Uma segurança maior. Há pessoas que são técnicas, né? Atuam com com uma âncora de carreira mais técnica, funcional. Então, pessoas que atuam geralmente como especialistas, as pessoas que seguem uma carreira mais acadêmica, né? A gente percebe acadêmicos de modo geral aí seguindo muito essa âncora, né? Gente que está se especializando, está fazendo pós, está fazendo mestrado, né, e que atua, às vezes, em empresas, até mesmo num segmento muito específico, né, pessoal atuando aí como especialista em empresas, né, especialista de dados, cientista de dados, a gente vê como esses profissionais hoje estão crescendo no mercado. Pessoas também que têm âncora de gerência geral, que gostam, né, de gerenciar, de liderar grandes organizações, né, grandes times, pessoas que atuam com criatividade empresarial. Eu acho que essa é uma âncora muito nova, né? Pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão repensando em novos formatos de trabalho, de produtos, né? Eu acho que essa é uma âncora muito importante, assim, pessoas que têm essa âncora criativa, né, para pensar em novas ideias. Pessoas que atuam, né, com a âncora de serviço a uma causa, então, geralmente, pessoas que estão aí muito ligadas ao voluntariado, que também acho que é algo muito novo, né? Pessoas que conseguem linkar a sua carreira com o próprio voluntariado, com outras ações sociais, né? Pessoas que têm a âncora de desafio puro, tem gente que quer ser desafiado o tempo todo, trabalhar na emoção, né? E pessoas que levam a sua carreira como estilo de vida, né? Eu trouxe esse termo em até outros momentos aqui durante, né, a palestra, mas a gente percebe assim como as pessoas hoje têm buscado, né, levar a sua própria carreira linkada ao seu estilo de vida, né? E também linkando, né, essa própria questão da autonomia. Então, é muito interessante esses movimentos que esse conceito de âncoras traz, né? Imagine você que está começando, ou você que está, às vezes, em dúvida, né, sobre quais próximos passos que eu vou dar para minha carreira, ou que não sabe, né? Que às vezes a gente se sente meio perdido, né? Ou você que está desmotivado, entender mesmo, conseguir mapear os próprios valores, né? As próprias competências e essa questão das âncoras mesmo, né? O start que isso dá para a gente pensar nesses novos movimentos de carreira, né? Às vezes não é que a gente está perdido, é que às vezes a gente talvez não está conseguindo mapear aquilo, o profissional que a gente é, né? Ou o profissional que a gente quer ser também, né? Para quem está começando, buscando estágio às vezes, né? Ou ali na metade do curso, ou já indo para o final e não sabe muito bem qual área seguir, né? A psicologia, quem cursa psicologia passa por essa angústia, né? A Adriana não me deixa mentir. Às vezes, quais são os próximos passos, né, que a gente vai dar na área e na carreira que a gente vai seguir, né? Então, acho que esses mapeamentos são muito importantes, né?
Bom, então, pensando um pouquinho, né, nisso que eu trouxe de uma forma mais prática, a gente tem algumas ferramentas aí para alcançar, né, esse sonho, né, essas metas quando a gente pensa em carreira. E eu gostaria de trazer, acho que um modo mais atual e antigo para pensar em ferramentas, que é o currículo, né? O currículo, eu acho que é a forma mais simples e mais estratégica também para a gente conseguir ingressar naquela oportunidade que a gente sonhou, né, que a gente quer tanto, ou naquele estágio que a gente está procurando e não acha. Eu brinco que o currículo ele é a nossa vitrine, né? Então, ter ali um currículo bem feito, né? Acho que pode tornar aí a nossa busca mesmo para aquilo que a gente quer muito mais estratégica, né? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas digitais que a gente pode tornar esse currículo melhor. Eu acho que a mais conhecida de todas é o LinkedIn. As pessoas têm muito medo do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede social sensível, mas hoje, né, eu acho que, com certeza, né, como recrutadora aí, né, selecionadora, a gente sabe que essa é a porta de entrada para oportunidades, às vezes até mais estratégicas, né? As melhores oportunidades vêm de lá, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perder esse medo dessa rede social que é tão importante, né? Mas caso, né, a gente não esteja não falando só de LinkedIn, mas o LinkedIn é uma forma da gente criar um bom currículo, né? A gente até consegue salvar depois como PDF para utilizar em outras plataformas. Mas pensando um pouquinho em currículo, em LinkedIn, eu queria trazer um pouquinho como a gente torna, né, esse currículo atrativo, né? Já que é a nossa vitrine, né? Eu acredito que assim a forma mais clara da gente pensar sobre um currículo acho que, ser o mais claro possível, né? Então, por isso esses movimentos de autoconhecimento, né, de mapeamento são muito importantes. Então, seja claro com o que você quer, seja claro com os seus objetivos, né? Às vezes a gente não tem aquela vivência na área, né? Quem está em transição de carreira ou quem está buscando o primeiro emprego ou aquele estágio, aquela vaga mais iniciante sabe, né? Nossa, eu não tenho o que colocar aqui porque eu não tenho experiência, mas eu posso colocar aquilo que eu quero. Então, seja claro com o que você quer, né? Seja claro com qual é o seu objetivo, né? Eu acho que é muito importante a gente iniciar sempre um currículo pensando no que eu quero. Agora, se você não sabe o que você quer, então é importante realizar esses mapeamentos de valores e de competências para que o mercado, né, para que esse mercado consiga te olhar e perceber, poxa, essa pessoa talvez ela não saiba o que ela quer, mas eu vejo aqui nela competências que talvez a minha oportunidade que eu tenho aqui possa atrair essa pessoa, né? A Andrena levantou a mão. Sim. Eu te ouvindo falar que já me gerou um monte de inquietação, né? Porque quando a gente fala em emprego, né? Emprego, profissão, carreira são coisas diferentes, né? Então, daí eu estava pensando aqui, né? Também trabalhando com empregabilidade, assim, né? Que é muito difícil, assim, para uma pessoa, assim, que não sabe o objetivo dela. Porque é aquela famosa frase, que é até clichê, né? Que para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, Sim. muitas vezes a pessoa ela até pode ter uma sorte, né, de entrar num bom emprego, né, dentro dessas várias procuras, vários envios de currículos e às vezes estabelecer uma carreira e a partir dela, né, buscar uma formação, desenvolver uma profissão, né? Mas para quando a gente sabe o que a gente quer, parece, assim, me parece que esse processo ele se torna menos árduo, porque, por Sim. exemplo, trazendo para nossa profissão, né, a formação dos profissionais de psicologia, né, as psicólogas, os psicólogos têm uma formação assim que dá para ir para vários, né, para vários locais, né, assim, né, desde a carreira clínica, acadêmica, né, corporativa, organizacional, né. Então, pensando nos nossos estagiários também, por exemplo, nós temos muitos pedagogos, né, então alguns fazem especialização clínica em neuropsicopedagogia, daí tem a clínica, tem a institucional, né, dentro de uma série de outras formações. Então, quando a gente coloca aquele objetivo, né, naquele quadrinho do currículo, assim, isso talvez, assim, ao meu ver, assim, é um diferencial, né?
Sim, e é justamente aquilo que eu trouxe, né? Quando a gente não sabe muito bem o que quer, eu acho que a gente pode fazer uma troca, né? Há muitos profissionais acadêmicos, então, acho que deixar claro, né? Acadêmico em busca de oportunidades, né? Com competências X, Y. Então, assim, realmente, quando você entende aquilo que você quer, é muito, né, é menos árduo, é menos duro, né? Mas agora, quando você está com esse movimento de descobrir aquilo que você quer ainda, de ter esse objetivo claro, né? Eu acho assim, eu até brinco comigo mesma, né? Quando a gente abre um currículo e vê lá, né, a palavra objetivo, poxa, é uma coisa tão abrangente, né? Quando eu penso assim, em currículo em abrir, eu penso mais numa apresentação, né? Que a gente acaba colocando aquilo que a gente quer, né? Mas é algo tão difícil, né, de se pensar. Mas eu acredito que para tornar esse processo menos difícil, né, para quem está iniciando ou para quem ainda está se descobrindo, se entendendo mesmo, né, nesse mercado, é realmente conseguir realizar esses movimentos de mapear, né, competências, aquilo do comportamento mesmo, sabe? Para que nós profissionais aí, né, da área de recrutamento e seleção, para que a gente bata o olho e pense, poxa, eu acho que esse profissional aqui ele pode ter esse diferencial, eu acho que seria legal repensar aí nesse profissional, talvez para uma oportunidade. Então, eu acho que seria nesse sentido mesmo, né, de troca, né? Poxa, sei o que quero, mas ou não sei, mas tenho isso, né? A gente saber negociar, eu acho que no final das contas saber negociar é muito importante nesse sentido. Andrea, não sei se respondi a tua pergunta. Totalmente, sim, totalmente. Porque eu penso assim, né, o estagiário ou o acadêmico quer ser estagiário, né? O que que ele quer? Ele quer um emprego. Né, a vontade de falar para o recrutador: "Eu quero um Sim, emprego, moço". sim. Mas assim, né, mas em que área que você quer esse emprego? Porque às vezes o teu curso ele te dá diversas possibilidades, né, então onde está o teu desejo? Bom, será que eu ia gostar de trabalhar, na escola ou, num trabalho com maior liberdade, uma área externa? Uhum. Por exemplo, a gente tem acadêmicos de educação física que trabalham tanto em atividades externas quanto internas, né, então desde Sim. academias ou até com a própria licenciatura em educação física, né, então, as possibilidades, elas são tantas que geram até angústia, né. "Poxa, o que que eu quero?" Parece que Sim. quando eu escolho uma coisa, eu nego todas as outras, mas também não precisa ser assim, né. Quando tu diz, assim, né, sobre, a carreira ela não ser linear, né, dentro de uma profissão eu posso ser várias coisas, né. Sim. Eu acho muito interessante, pessoalmente falando agora, eu adoro atuar em oportunidades para estágio, né? Sendo para estar internamente comigo ou para outras oportunidades, né, externas, é sempre muito interessante porque a pessoa que está iniciando, realmente, às vezes não há aquela experiência, aquela competência técnica, mas é um sonho, né? Há um desejo, há uma vontade. E isso é importante para o mercado, né? E até oportunidades de estágio mesmo, né? Ou de assistente, oportunidades iniciantes. O mercado aprendeu a entender que, às vezes, né, esse sujeito que vai estar ali sendo entrevistado, passando por um processo seletivo, às vezes ele não vai ter essa certeza, né? Mas ele vai ter um sonho. E isso é importante, né? Ou às vezes ele vai, ou ele se conhece a ponto de entender, de não saber muito bem o que quer, mas ele sabe que ele tem aquela competência, que ele tem um diferencial, uma qualidade, ou que simplesmente ele ama aquilo que ele está estudando, que ele está fazendo, ou né, que ele quer aprender, quer se entender. Então, assim, eu acho que o estágio em si é algo que causa muita incerteza. Assim, eu lembro quando eu iniciei, né, a minha busca por estágio era um sofrimento, né? Mas eu me lembro assim de até na minha última entrevista que eu fiz, depois eu consegui, né, o estágio, eu lembro que eu até brinquei, eu falei, olha, eu não tenho essa vivência, né, que era uma vivência que até seria necessária, mas eu tenho essa vontade, eu tenho esse sonho, né, eu tenho esse desejo. E o mercado, ele está muito aberto para pessoas que sonham, né, que têm esse desejo. Então, acho que é muito legal, assim, pensar isso, né, como as coisas têm mudado, assim, para melhor, né, em alguns aspectos. Então, acho que seria nesse sentido, né?
Bom, então pensando sobre currículo, né, a gente fala sobre essa clareza, né, sobre esse jogo de ser claro, né? Mas para você profissional que hoje, por exemplo, né, não só que está iniciando, a gente acabou focando bastante aí nos estágios para quem está começando, mas eu queria falar um pouquinho sobre quem está em transição de carreira, quem está pensando em mudar de carreira, né? Quem está aí se fazendo movimentos de talvez, né, começou uma graduação, mas já trabalhava com outra coisa, agora quer seguir a área da graduação. Eu acho que também há muitas possibilidades para quem está pensando em mudar de carreira, e que, na verdade, esse é um movimento bem difícil, né? Chegar no ponto de entender que quer mudar de carreira, que quer fazer uma transição, né? Mas eu acho que é muito importante também fazer esse movimento de negociar e de troca, né? Eu acho que deixar claro a sua trajetória até aqui, né? Às vezes, eu já peguei muitos casos, por exemplo, de pessoas que estão nessa transição e que quando, por exemplo, vão apresentar o seu currículo, apaga toda a trajetória que teve lá atrás. Né? Às vezes, pessoas que estão há 10 anos no mercado, mas estão mudando porque estão cursando uma graduação ou uma especialização e apagam a trajetória. Eu acho que, assim, uma boa dica, né, para quem está nesse movimento é não apague a trajetória profissional que você teve até aqui. Porque essa trajetória, ela é muito importante, pensando que ela te trouxe até esse momento de entender que você precisa, talvez, mudar, ou que você precisa mudar de cargo, de carreira, de área. Então, não apague essa vivência que você teve. E deixe claro que essa vivência ela foi importante para que para que te fizesse entender que talvez fosse o momento de mudar de carreira. Então, eu acho que essa é uma dica assim bem bacana para quem está nesse movimento de ter esse receio, né? Como recrutadora, eu digo que assim eu acho muito corajoso mesmo, né? Profissionais que estão aí repensando nessa trilha profissional, às vezes de mudar de cargo, né, ou de ir para uma outra área. Tem pessoas, às vezes, que têm tanta experiência e que, na verdade, essas experiências trouxeram tantas competências, né, já que a gente trouxe sobre isso, tantas competências importantes, né, então, e às vezes acabam apagando esses pontos tão importantes. Então, não tire, né, não apague isso de você enquanto profissional, eu acho que é muito importante trazer isso, né, e você que está buscando recolocação, acho que deixar claro, né, que você está buscando um novo desafio, né, que você vem buscando essa recolocação no mercado, né? E caso, né, você esteja buscando recolocação na mesma área de atuação que você já vinha atuado, eu acho muito importante assim ter alguns detalhes no seu currículo, né? Eu acho que isso dá até para os 3 momentos aí de carreira, né? Tem alguns dados que eu acho que são imprescindíveis para tornar o seu currículo mais atrativo e até mais claro para quem está avaliando. Eu, como avalio muito currículo, às vezes eu sei como essas informações fazem falta, né? Então, vamos supor que você, profissional, tenha tido outras vivências, né? De algum modo, seja de outra área, ou de né, ou até mesmo de um estágio, independente do que seja, né? Deixe claro quais atividades você realizava nessas experiências. Pode colocar de forma detalhada. Por que que eu falo isso, tá? A gente, enquanto recrutador, a gente atua muito com palavras-chave, tá? Não que a gente vá olhar um currículo só procurando aquelas palavras, mas existem palavras assim que a gente bate, puxa, para aquela competência que eu preciso, às vezes até técnica pode ajudar muito, né? Por isso que é importante, assim, a gente construir um currículo pensando em competências técnicas, mas também comportamentais, porque une os dois é perfeito, né? Uma junção perfeita quando a gente coloca no currículo. Mas quando a gente está falando de experiência profissional, muitas vezes as competências acabam se tornando mais técnicas, mas é muito importante que elas estejam lá. Então, por exemplo, se numa vivência profissional, vamos supor, né, você aí atuou com a área de dados, né, a área de tecnologia. Estou citando bastante a área de tecnologia, porque essa área está tão em alta, é uma área que tanta gente se interessa, que aí acaba ficando, né? Mas pensando em área de tecnologia, por exemplo, a área de dados. Poxa, quando eu penso em área de dados, eu penso em alguns softwares, por exemplo, né?
E às vezes eu estou procurando uma pessoa que atuou somente com Power BI. Poxa, eu atuei com dados e eu não coloco nada na descrição das minhas atividades. Tem gente que deixa em branco. E às vezes você atuou só com Power BI. E aí eu, enquanto recrutadora, vou olhar esse currículo e vou ficar na dúvida, né? Então, eu acho que é muito mais inteligente e atrativo você já colocar, por exemplo, quais ferramentas que você utilizava, quais atividades você fazia, quais conhecimentos você adquiriu, né? Às vezes, assim, deixar de uma forma até minuciosa mesmo, para que quando a gente pensar em palavras-chave para uma oportunidade, eu já olho para o teu currículo, né, e vejo, poxa, esse é o profissional que eu almejo entrevistar. Porque o nosso currículo é a nossa vitrine. Então, é muito importante a gente ter todas as informações, né? Pensando também, às vezes, né, tempo de entrada, o tempo de saída de uma experiência profissional, né? Quanto tempo você ficou? Tem pessoas que às vezes ficaram 5 anos ou mais em uma oportunidade. Tem perfil sênior, por exemplo, né? Pensando em sênior, pleno, júnior. E às vezes a gente não consegue compreender que esse é um perfil sênior. Então, imagina, né? Às vezes eu vou procurar, por exemplo, uma vaga para uma oportunidade sênior, né? O perfil sênior é um perfil que tem mais experiência, é um perfil mais maduro. E aí eu vou olhar para um currículo que me parece ser sênior, mas não tem as informações de atividades que essa pessoa atuava, ou competências que essa pessoa adquiriu durante essa experiência profissional, o tempo que ela ficou. Como é que eu vou conseguir mapear isso? Então, tornar um currículo atrativo se resume a ser claro, né? A trazer as informações sobre a sua própria trilha profissional, né? Ou seja de experiências, ou mesmo do teu próprio objetivo enquanto profissional, ou do teu sonho, né? Às vezes, pessoas estão procurando estágio, mas a clareza, no fim das contas, torna mesmo a nossa busca, né, nesse mercado, né, tão complexo, mais atrativa, né? Uma dica que eu gosto muito de dar para quem está buscando recolocação ou para quem viu aquela vaga dos sonhos, é justamente procurar as competências que essa vaga busca, né? Que essa vaga quer, que essa oportunidade quer, e trazer isso no seu currículo, né? Então, pensando numa oportunidade, por exemplo, de recrutamento e seleção, né? Vamos supor, né, um psicólogo organizacional e do trabalho. Então, às vezes, há oportunidades que buscam profissionais, por exemplo, que tenham vivência com gestão de indicadores de recrutamento e seleção. E tem pessoas que têm essa vivência e, às vezes, não colocam isso no próprio currículo. Então, uma dica, né? Se você achou a vaga dos teus sonhos, seja ela uma vaga de estágio, uma vaga de transição, de recolocação, pega essa vaga e lê ela, assim, esmiuça ela e procure as competências que essa vaga quer nesse profissional e tenta ver se isso está no teu currículo de alguma forma, né? Por mais que você às vezes não tenha essa competência, mas demonstre que você quer atingi-la ou que você tem potencial para atingir e se você tiver, seja claro que você a tem, né? Conhecimento às vezes básico, né? Sei lá, em Excel, em Power BI, ou em conhecimentos mais, às vezes, técnicos, ou comportamentais, né? Oportunidades que buscam por pessoas que sejam comunicativas, que sejam resilientes, porque o nosso currículo, de fato, é a nossa vitrine, né? Então, eu acho muito importante a gente sempre trilhar esse caminho pensando em clareza e, claro, né, se conhecendo, se questionando, né? Quando a gente pensa em carreira, em transformação de carreira, é a gente se questionar, né? Porque assim, a gente muda, né? A gente muda muito. Eu estou há 2 anos atuando com recrutamento e seleção e eu posso dizer que eu já não sou mais a mesma que atuava 2 anos atrás, né? Lá no começo, fazendo estágio. Então, a gente vê um amadurecimento. Então, são movimentos de se questionar, né, de olhar para si mesmo, né, e de se acolher também, porque às vezes a gente nesse mercado, a gente se sente muito inseguro, né, e até frustrado mesmo, às vezes por não conseguir uma oportunidade, ou por não saber o que fazer, né, com tantas possibilidades e com tanta gente no mercado de trabalho. Mas eu acho que esses são passos, assim, pequenos,
né, às vezes de se repensar e de pensar em ações aí de autoconhecimento, até de construir o currículo mesmo, né, que seja, mas que são passos que fazem muita diferença lá na frente, né? E claro, entender que essa carreira, ela não tem que ser igual para todo mundo, né? Então a gente sabe que hoje não é algo linear, né? Então eu acho muito importante a gente pensar nesses pequenos passos aí para construir uma carreira de sucesso, né? Então eu queria abrir para a Andreana, saber se ela tem alguma pergunta ou mais algum ponto, né, para a gente repensar e aí agregar ao nosso bate-papo. Bem, né, te ouvindo falar aqui, eu fiz várias anotações, impossível não fazer, né? Então, o protagonismo é justamente parte dos valores propagados, assim, pela nossa instituição de ensino, né? Então, essa autonomia, essa busca de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, me chamou muito a atenção quando você falou ali sobre a pessoa não precisa também estar preso a essa palavra trabalho, né? Então, existem várias formas de tornar esse ofício, né, que está aliado à nossa existência, assim, ameno, né, no sentido de ter propósito, ter motivação, ter desejo com isso, né? Então, me chamou muito a atenção a fala que você menciona sobre o lugar que a pessoa está, né? E daí eu vou me questionando também sobre o meu lugar, né? Então, aonde eu Sim, estou, nessa sim. localização, né? Eu consigo traçar um plano, entender quais são as possibilidades, né? Tecer propostas também para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, né? Então, como que eu me vejo ali com os meus 70 anos, né? Aposentado ou atuando ainda, né? 60 anos, 50 anos, né? Será que eu vou querer mudar de carreira, né? Então, pensando aonde a gente está hoje para colocar esse gás nesse sonho, né? Nessa vontade, entender, né, esse funcionamento do mercado, assim, então, para quem está entrando agora no primeiro emprego, para onde que eu estou agora e o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? E também o que você falou ali que eu achei sensacional é de se valorizar nesse processo, né? Então não é porque eu estou mudando de carreira, ou não é porque eu estou começando a trabalhar agora formada que eu não tenha competências em relação a isso, né? Porque a gente fica, né, 5 anos numa faculdade, 4 anos numa faculdade, né? Mais 2 anos de especialização, então se valorizar nesse processo, porque a vida ela também é formativa, né? Muito. E até isso que você falou, né? O trabalho enquanto um ofício. E muitas vezes esse ofício ele apaga de forma muito silenciosa a gente a ter esses movimentos de pensar em carreira, né? Pensar sobre a nossa carreira. Né? Então, o acordar, o ir trabalhar, o passar o dia todo, às vezes, no escritório ou em outros espaços, isso apaga a gente a pensar na gente enquanto sujeito mais ativo em uma carreira. Então, eu acho que isso até se dá mesmo aos movimentos de adoecimento em relação ao trabalho, pensando em saúde mental, né? Esse é um movimento, assim, muito difícil de se fazer, né? Às vezes, porque a vida é uma vida muito corrida, né? A gente acorda, trabalha, tem gente que trabalha o dia todo e vai estudar, e aí tem gente que tem pós, e tem família, e a gente vai esquecendo, né, de pensar nessa carreira que não é essa linha, né, linear, certinha, mas é uma curva, são várias curvas, né, que a gente vai vivendo ao longo dos anos. Então, assim, é muito importante ter por uma questão de saúde mental mesmo, de qualidade de vida, né, porque o trabalho, a carreira, né, coisas diferentes, mas precisam trazer bem-estar para o sujeito, né. Então, acho que é muito importante a gente traçar esses pequenos movimentos para que a gente possa também ter esse bem-estar, né? Ter essa questão da saúde mental. Então, esses movimentos, assim, tão silenciosos, mas tão importantes, né? Legal, Débora, que bacana, assim, que presente essa live, né? Então a gente está se encaminhando assim para o final do nosso encontro e com certeza vamos te chamar mais vezes, né? Porque já surgiram várias ideias de temáticas aqui. E agora eu fiquei pensando, né, em que âncora que eu acho que eu estou, né? Eu acho que estou muito Olha só. associada ao estilo de vida no trabalho, né? Então eu deixo, né, aberto para outros convites futuros, assim, né? Então agradecer a tua presença, né, a tua disponibilidade, porque é uma experiência realmente muito rica, né? E também agradecer os nossos ouvintes, os nossos acadêmicos.
Tá bem? Não esqueçam que a live também gera horas complementares, né? Então, acessem depois o documento, a inscrição. E uma boa noite a todos. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês e fico aberta aí para oportunidades futuras para a gente estar falando aí sobre carreira, sobre psicologia organizacional e do trabalho, recrutamento e seleção, que é uma área que eu gosto tanto, tá bom? Foi uma honra, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.